Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, O Preço da Imortalidade. Capítulo 151, O Garotinho Loiro. Kakuzu, você deveria entender o que o clã Senju significa para nós em Konoha. As palavras de Sarutobi Hiruzen fizeram Kakuzu franzir a testa levemente. Claro que eu sei. Sem o Senju não haveria Konoha. Aliás, sem eles, todo o sistema de uma nação, uma vila, talvez nunca tivesse existido. Mas por que Hiruzen estava trazendo isso à tona agora? Vendo que Kakuzu não havia compreendido completamente o que ele queria dizer, Danzo deu um passo à frente, seu olhar sombrio e severo. Os Senju não são como os Uchiha. Eles herdaram a vontade do nosso mestre, dispostos a nutrir Konoha com suas vidas e sangue. Meu Deus! Ao ver Danzo cerrar o maxilar com tanta força que poderia quebrá-lo, Kakuzu compreendeu. Danzo havia abraçado completamente a ideologia de seu professor, Senju Tobirama. Aquele pirralho Uchiha naturalmente maligno. Velho, eu vou lidar com ele pessoalmente. Qualquer Uchiha sob a supervisão de Danzo estava fadado a sofrer terrivelmente. Ao mesmo tempo, Kakuzu finalmente entendeu o contexto completo. Os Senju, o clã fundador de Konoha, viam a vila como sua responsabilidade de protegê-la. Durante a primeira grande guerra ninja, quase todos os outros grandes clãs de Konoha sofreram poucas perdas. Por quê? Porque os Senju suportaram o peso das baixas. E agora, na segunda grande guerra ninja, a mesma coisa estava acontecendo novamente. Do mais velho Senju Momoka até o mais novo ainda portador do sobrenome Senju, Senju Navaki, todos caíram no campo de batalha. É claro que essas mortes por si só não foram suficientes para exterminar completamente o Senju. O verdadeiro ponto de virada foi a abolição do sobrenome. Muitas das crianças recém-nascidas nem sequer sabiam que carregavam sangue Senju. Agora, entre os Senju restantes que ainda estavam vivos e aptos à batalha, restavam apenas pouco mais de 60. Nos dias seguintes, eles pereceriam na guerra ou mudariam de nome e desapareceriam na obscuridade de Konoha. Por que os Senju se tratavam tão cruelmente? O motivo, a incompetência de Sarutobi Hiruzen. Konoha enfrentou 1 contra 4 na segunda grande guerra ninja. Quem sabia quantos Senjus haviam sido jogados no moedor de carne para garantir que as crianças da vila pudessem crescer em segurança? Da próxima vez, sem Senjus para sacrificar, aquelas crianças não estariam mais sorrindo. O segundo motivo era o nome. Os Senju tinham uma missão única, um dever que exigia sacrifício. Sua dedicação e disposição para dar tudo de si forjaram o que mais tarde ficou conhecido como a Vontade do Fogo. Em contraste, os Uchiha contribuíram durante a primeira e a segunda grandes guerras ninja, mas muito menos que os Senju. Infelizmente para eles, serem comparados aos Senju fez com que seus esforços parecessem covardia. Não é de se espantar que Danzo já guardasse tanto ressentimento em relação aos Uchiha. Sarutobi Hiruzen sabia por que Kakuzu tinha vindo hoje. Ele tirou um arquivo de uma pilha de documentos e entregou a ele. Momoka de fato tinha uma irmã mais nova, chamada Senju Rika. Momoka era poderosa, mas sua irmã era frágil desde a infância. Para protegê-la, Momoka nunca a deixou se tornar uma ninja. Há mais de 10 anos, Senju Rika se casou. Seguindo os ideais do primeiro Hokage, ela abandonou o sobrenome Senju e adotou o nome do marido. Pegando o arquivo, Kakuzu assentiu. Preservar a última família de Momoka era a única coisa que ele podia fazer por ela agora. Não era ninja, era casada e morava na vila, isso deveria ser seguro, certo? Mas ao examinar os documentos, as pupilas verdes de Kakuzu se contraíram repentinamente. Ele acabará de descobrir algo surpreendente. Mantendo a compostura, ele perguntou a Sarutobi Hiruzen qual era o nome do marido de Senju Rika. Hiruzen hesitou por um momento antes de folhear o arquivo novamente. Danzo olhou para a página e falou: apenas um ninja civil da vila, chamado Namikaze Genya. Infelizmente, ele morreu há 4 meses no campo de batalha na Terra da Chuva. Namikaze Genya e Namikaze Rika tiveram um filho, que agora tem 11 anos, ele se formará na academia em 1 ano. Seu nome é Namikaze Minato. Campos de treinamento de Konoha. Crianças, lembrem-se disto. Onde as folhas dançam, o fogo queima. A luz do fogo iluminará a aldeia e permitirá que novas folhas brotem. O sermão de Sarutobi Hiruzen sobre a vontade do fogo havia começado. Suas palavras tocaram os corações das crianças diante dele, enchendo-as de fervor e admiração por aquela sagrada vontade. Após o discurso, os alunos foram dispensados, mas um garoto em particular foi chamado para comparecer diante do Hokage. Sarutobi Hiruzen bagunçou os cabelos loiros e macios da criança à sua frente, com um sorriso caloroso no rosto. Minato, como você tem passado? Obrigado pela preocupação, Hokage-sama. Jiraiya-sama tem me ensinado o jutsu da liberação de vento e eu aprendi bastante. Vou continuar me esforçando ainda mais. Ao ouvir a resposta de Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen sorriu. Este garoto era o aluno mais destacado de sua geração. Durante um evento recente na academia, ele havia sido escolhido para representar sua turma e discursar diante da plateia. Foi quando Jiraiya, que por acaso passava por ali, o notou imediatamente. Desde então, Jiraiya disse repetidamente a Sarutobi Hiruzen que quando Namikaze Minato se formasse, ele o aceitaria como seu aluno pessoal. Jiraiya simpatizou com Minato Namikaze à primeira vista, vendo grande potencial nele. Mas Hiruzen Sarutobi não acreditou nas palavras daquele safado errante. Jiraiya ou estava por aí se divertindo ou a caminho. Que tipo de bom aluno ele poderia treinar? Ainda assim, uma coisa era inegável. O carinho de Jiraiya por Minato era genuíno. Ele até usará suas próprias conquistas militares para trocá-lo por um pergaminho de jutsu proibido deixado pelo segundo Hokage, permitindo que Minato o estudasse na esperança de obter alguma informação.
Quanto a se Minato realmente havia aprendido alguma técnica proibida com ela, Hiruzen nunca perguntou. Afinal, seus próprios pensamentos sobre o assunto eram simples. Eu sou Hokage, e mesmo eu não domino essas técnicas. Como Minato poderia tê-las aprendido? Claro, não importava o que pensasse lá no fundo, Hiruzen não demonstrava. Ele simplesmente manteve o sorriso de sempre e disse palavras de incentivo a Minato. Então, Hiruzen desviou o olhar para Kakuzu. Seu significado era claro. A resposta que Kakuzu buscava estava bem à sua frente. Senju Momoka nunca se casou e não teve filhos. Seu único parente consanguíneo restante era sua irmã mais nova, que agora se chamava Namikaze Rika. Isso significava que por linhagem, Minato Namikaze também carregava a linhagem de Senju Momoka. Momoka podia não estar no mesmo nível monstruoso de Hashirama, mas ainda assim era uma das potências mais importantes do mundo ninja. Mesmo que o nome Namikaze fosse o de uma família civil comum, o futuro dessa garota loira era ilimitado. O que todos presumiram ser a luz dos plebeus acabou se revelando, algo completamente diferente. Kakuzu não conseguiu evitar suspirar interiormente. Este mundo realmente girava em torno de talento e linhagens. E se não os tivesse? Simples. Eles teriam que criar seus próprios talentos e forjar sua própria linhagem. Capítulo 152. Os Fortes e seu destino. A câmara subterrânea da raiz estava agora totalmente construída. Escondidos nas sombras, os agentes da raiz observavam silenciosamente tudo o que acontecia lá dentro. Nessa atmosfera sombria e opressiva, inúmeros negócios secretos e esquemas indizíveis se desenrolavam. Dentro do escritório pessoal de Danzo, a iluminação era fraca. Um único feixe de luz penetrava por uma fresta estreita, iluminando o cômodo intermitentemente. O brilho cobria metade do rosto de Danzo, enquanto iluminava completamente o de Kakuzu. Sentado à sua mesa, Danzo entregou um pergaminho lacrado a Kakuzu. O conteúdo dispensava explicações. Eram as celas de Hashirama. Entre as de Konoha, Danzo as utilizava com mais frequência. Tendo obtido o que precisava, Kakuzu assentiu levemente e estava prestes a sair quando Danzo falou. Kakuzu-sama tem um outro pedido. Ah? Kakuzu ergueu uma sobrancelha e interrompeu o movimento. O que foi? Inclinando-se ligeiramente para a frente, a expressão de Danzo escureceu ainda mais. Tem um favor não dito a pedir. Iwagakure sempre foi uma ameaça significativa para Konoha. Danzo parou por aí, deixando a declaração incompleta, uma abordagem condizente com alguém no poder. Kakuzu riu baixinho. Já fazia mais de uma década desde a morte de Tobirama Senju, e o outrora jovem garoto à sua frente havia ascendido aos altos escalões de Konoha. O tempo realmente voou. Enquanto batia os dedos levemente na mesa, Kakuzu estudou Danzo com um olhar semicerrado. Você está negociando comigo? Danzo hesitou por um momento. De fato, ele não era mais uma criança ignorante. Tinha suas próprias ambições e ideais. Mesmo lidando com anciãos e predecessores, sua mentalidade havia mudado. Kakuzu-sama, estou apenas pedindo sua ajuda. Ao ver a expressão séria de Danzo, Kakuzu recostou-se ligeiramente, brincando distraidamente com o pergaminho selado em sua mão. Seus olhos exibiam uma mistura de diversão e cálculo. Tudo bem. Como ele ainda precisava de um suprimento contínuo das células de Hashirama, não custava nada atender ao pedido de Danzo. Mesmo assim, ele pretendia adicionar uma condição própria. Poucos dias depois, em um canto isolado de Konoha, uma câmara subterrânea foi subitamente invadida por agentes da raiz. De lá, eles arrastaram um homem alto de pele clara, aparentando ter cerca de 24 anos. Ele jamais imaginaria que, apesar de seus esforços para permanecer escondido, ainda teria sido descoberto. O pânico tomou conta do seu coração. Toda a sua vida fora dedicada ao estudo de técnicas proibidas, particularmente aquelas que envolviam experimentação humana. Agora, sendo levado perante o Hokage, seu destino estava selado. Ele seria, sem dúvida, condenado à morte. Desespero, impotência e ressentimento enchiam seu coração. Ele havia buscado esses experimentos apenas para fortalecer seu corpo frágil, para superar seu próprio talento medíocre. E agora, quando estava à beira de um grande avanço, seu caminho havia sido completamente cortado. Lágrimas de frustração brotaram em seus olhos e caíram silenciosamente no chão. De longe, Danzo e Kakuzu observavam a cena se desenrolar. Toda essa captura foi orquestrada por eles. Kakuzu precisava de alguém competente para gerenciar seu futuro laboratório. Embora o infame cientista louco Orochimaru pudesse ser a escolha ideal, ele era imprevisível e difícil de controlar, especialmente na juventude, quando sua mente transbordava de ambições desmedidas. Orochimaru era a melhor escolha, mas não a mais adequada. Em vez disso, Kakuzu escolheu esse homem desesperado, Iruko. Nessa fase da vida, Iruko estava fixado unicamente em superar suas próprias limitações. Ele havia chegado a uma encruzilhada, o que o tornava o candidato perfeito para ser manipulado. Kakuzu havia escolhido seu destino. Afinal, no grande esquema das coisas, Iruko era apenas uma chunin comum de Konoha. Fraca demais para sequer pisar no campo de batalha, seu destino poderia ser alterado com apenas algumas palavras de alguém poderoso. Chamar isso de cruel seria inútil. Essa era simplesmente a realidade do mundo. Além disso, a intervenção de Kakuzu no destino de Iruko pode até ser uma bênção disfarçada. Pelo menos, sob sua orientação, Iruko não alimentaria a ilusão de começar uma guerra mundial simplesmente por dominar algumas Kekkei Genkai. Quanto à questão do Chunin desaparecido em Konoha, Hiruzen Sarutobi, o Hokage suspeitaria de alguma coisa. Kakuzu não estava nem um pouco preocupado. Afinal, ao lado dele estava ninguém menos que o bode expiatório mais infame do mundo Shinobi, Danzo. Se Hiruzen descobrisse a verdade, Danzo não hesitaria em apontar o dedo e repreendê-lo. Hiruzen, eu fiz isso por Konoha.
Hiruzen, sua indecisão será a ruína da vila. Kakuzu havia tomado sua decisão em relação a Iruko. Com isso decidido, aproveitou a oportunidade para visitar um velho conhecido que não via há anos, Marubushi Kozuki. Kozuki não havia mudado. Ele ainda possuía o coração de uma criança, apegado às suas convicções inabaláveis. O fracasso de missões passadas e a perda de seus companheiros permaneceram obstáculos que ele jamais poderia superar de verdade. Ele ainda era o eterno Genin de Konoha. Kakuzu não tinha intenção de mudar isso, pelo menos, não por enquanto. Afinal, em Konoha, quem eram os shinobi mais fortes? Os Genin, é claro. E ser Genin tinha suas próprias vantagens, ou seja, ficar longe de situações que ameaçavam suas vidas. Os dois tomaram algumas bebidas antes de Kakuzu se despedir de Kozuki. Havia outro Genin eterno em Konoha que Kakuzu não havia esquecido, Might Dui. Quando viu Dui novamente, o homem sorria como sempre, fazendo sinal de positivo com o polegar enquanto elogiava seus companheiros. Ele continuava o mesmo aparentemente forte, mas despertando um sentimento de pena naqueles que realmente entendiam sua situação. Mas Kakuzu não planejava intervir tão cedo. A hora de mudar o destino de Might Dui ainda não havia chegado. Agir prematuramente seria contraproducente. Antes de Kakuzu deixar Konoha, Sakuma Taki foi pessoalmente se despedir dele. E ele não estava sozinho. Ao lado de Sakuma estava outra pessoa. Kakuzu-sama, obrigado por toda a orientação e treinamento que você me deu nesses últimos dias. As palavras de Sakuma eram sinceras. Depois de lutar ao lado de Kakuzu em Sunagakure, atravessando as linhas inimigas juntos, ele, sem saber, se aproximara do homem. Em seu coração, Kakuzu já era meio mentor, meio companheiro de armas. Kakuzu apenas assentiu levemente em resposta. Sua atenção, no entanto, foi atraída para a pessoa ao lado de Sakumo. Percebendo sua falta de educação, Sakumo rapidamente fez as apresentações. Ah, esqueci de apresentá-lo. Esta é minha esposa, Sato Sakuragi. A mulher à sua frente não era particularmente alta, mas seus traços delicados eram marcantes. O que mais chamava a atenção era o leve volume de seu abdômen. Você realmente trabalha rápido, Sakumo. Sakumo coçou a cabeça timidamente e soltou uma risada estranha. Kakuzu-sama, não diga isso dessa forma. Sakuragi já está grávida de 3 meses. Ao ouvir isso, Kakuzu não disse mais nada. Ele sabia que em breve o lendário Kakashi nasceria. Capítulo 153. A nova facção de Kakuzu. Estranho. Kakashi estava prestes a nascer, mas Kakuzu sentia uma dor inexplicável no coração. Será que esse garoto estava amaldiçoado com o infortúnio? Se fosse esse o caso, ele deveria eliminá-lo imediatamente? Que piada! Na linha do tempo original, Kakashi só conseguia se defender contra Kakuzu graças a táticas e ataque surpresa. Agora, porém, Kakuzu estava muito mais forte do que antes. Essa preocupação era totalmente desnecessária. Após se despedir de Sakumo, Kakuzu retornou à cidade da Árvore Branca. No caminho, ainda teve que lidar com Iruko. Resolver o problema de Iruko não foi difícil. Abandonado por Konoha, tudo pelo que ele havia trabalhado havia ruído. Ele agora não passava de um vira-lata vagando pelo mundo shinobi, perdido e sem propósito. Eventualmente, Kakuzu o localizou. Kakuzu orquestrou um acidente e reconheceu Iruko, não por sua força, mas por sua pesquisa. Para um homem em desespero, ser reconhecido era algo poderoso. Podia despertar uma força imensa. Iruko chorou mais uma vez, mas desta vez porque finalmente havia encontrado um novo lar depois de deixar Konoha. Com isso, Kakuzu levou Iruko de volta para a cidade da Árvore Branca. O laboratório havia sido destruído, deixando tudo em ruínas, e caberia a Iruko reconstruí-lo. Após esse incidente, Kakuzu percebeu um problema crucial. Estabelecer o laboratório ali não era totalmente seguro. Era hora de se mudar. Os novos arranjos estavam acertados. Iruko supervisionaria o laboratório, enquanto a tarefa de construir uma nova força caberia a Eizei Hokuno. Eizei era um dos subordinados mais antigos de Kakuzu. Antes um garoto sem noção, agora se tornará um homem de meia idade, na casa dos 40. Sob o treinamento de Kakuzu, sua força havia chegado perto do nível Kage. Embora pudesse não ser capaz de derrotar um oponente da classe Kage de uma vez, ele poderia pelo menos ganhar tempo em uma emergência. Enquanto isso, a recém-chegada Ni permaneceria ao lado de Kakuzu. Kakuzu pretendia treiná-la pessoalmente. Seu contrato com o clã das feras espirituais a tornava particularmente excepcional na invocação de criaturas. Kakuzu planejava ajudá-la a assinar mais contratos de invocação. Em batalhas em larga escala, o tamanho das feras invocadas poderia ser uma vantagem tremenda. Assim como o caminho animal de Pen, ela seria fundamental na destruição em larga escala. O processo de reconstrução prosseguiu de forma constante e eficiente do lado de Kakuzu, enquanto a Segunda Grande Guerra Ninja prosseguia. No entanto, depois que Sunagakure sofreu pesadas perdas e recuou, e Iwagakure também se retirou, o período mais intenso da guerra já havia passado. As batalhas ferozes restantes se concentraram em Amegakure. Ans, o chamado semideus, havia se juntado inicialmente à luta para proteger Amegakure da invasão. As grandes nações podiam lutar suas guerras, mas ele não permitiria que sua aldeia fosse arrastada para os conflitos. No entanto, à medida que a guerra prosseguia, a reputação de Ans crescia. Ele não se importava mais em expandir o território do País da Chuva. Afinal, a terra mais fértil do mundo shinobi pertencia ao País do Fogo. Assim, os confrontos entre as duas nações se intensificaram novamente. Em resposta, os 3 discípulos de Hiruzen Sarutobi foram para o campo de batalha.
Rumores diziam que os comandantes de ambos os lados se envolveram em um duelo mano a mano, embora o resultado permanecesse desconhecido. No entanto, como todos os 4 combatentes sobreviveram, muitos especularam que a batalha havia terminado empatada. Depois disso, as hostilidades entre o País da Chuva e Konoha diminuíram gradualmente. A guerra de Konoha com Komogakuri continuou feroz, mas tornou-se um conflito rotineiro. Assim que ambos os lados perceberam que não poderiam derrotar o outro decisivamente, as linhas de frente se estabilizaram gradualmente. Pequenas escaramuças continuaram, mas batalhas em larga escala tornaram-se raras. Enquanto isso, Komogakuri e Kirigakuri também estavam em guerra. No entanto, a situação de Kirigakuri era única. Com 70% de seu território composto por oceano, era difícil para forças estrangeiras invadirem. Além disso, Kirigakuri preferia expurgos internos a guerras externas. Com a ascensão do terceiro Mizukage, os sinais ameaçadores da Era da Névoa de Sangue haviam começado. Muitos clãs com Kekkei Genkai estavam sendo sistematicamente erradicados. Para isso, o terceiro Mizukage precisava de mão de obra. Assim, Kirigakuri confiou em seus esquadrões de elite para lidar com Komogakuri. Embora ambos os lados tenham sofrido baixas, nenhuma batalha importante eclodiu. Com o tempo, as duas nações concordaram tacitamente com uma trégua, concentrando-se na recuperação. Com isso, a Segunda Grande Guerra Ninja finalmente chegou ao fim. As nações menores ainda se enfrentavam esporadicamente, mas sem consequências. Assim que as grandes nações cessaram as lutas, as menores naturalmente seguiram o exemplo. A guerra durou quase 2 anos, mais longa e mais sangrenta que a Primeira Grande Guerra Ninja. O número de mortos foi impressionante. Historiadores analisariam posteriormente o resultado da guerra. O maior perdedor foi, sem dúvida, Tsunagakuri. Eles haviam travado guerra contra Konoha e Wagakuri, apenas para acabar antagonizando ambas as nações, sem conseguir conquistar a vitória. Mais importante ainda, sua terra natal havia sofrido danos devastadores. Tsunagakuri havia jogado fora quase toda a sua boa sorte. Sob a liderança de Reto, a vila antes conseguia se desenvolver lenta e continuamente. Mas agora, eles haviam perdido tudo. Pelas próximas décadas, Tsunagakuri permaneceria na última posição entre as 5 grandes nações. Quanto ao maior vencedor, muitos acreditavam que Konoha era o seu. Defender suas terras enquanto enfrentava 4 nações foi um feito notável. Essa guerra deu origem a lendas como a Presa Branca e os 3 Sannin. No entanto, por trás do triunfo de Konoha, havia dificuldades incalculáveis, dificuldades que só a própria Konoha poderia compreender plenamente. O tempo voou e 3 anos se passaram num piscar de olhos. Dentro do laboratório, Ni permanecia graciosamente, sua figura totalmente amadurecida. Agora adulta, ela se tornará cada vez mais bela, seu corpo se desenvolvendo da maneira certa. Seus cabelos ondulados ruivos escuros caíam em cascatas sobre os ombros, exalando um charme maduro e sedutor. Em termos de idade, ela não era particularmente velha, apenas um pouco mais nova que Tsunade, e por uma pequena margem. Como membro do clã das feras espirituais, seu físico era um tanto singular em comparação com as pessoas comuns. Sua dissipação natural de calor era superior, tornando-as mais propensas a sentir calor. Por isso, Ni se vestia com roupas leves. Seu traje de batalha vermelho era tudo o que ela precisava para lidar com o problema. Naquele momento, ela ficou com uma expressão preocupada, seu olhar fixo na figura atrás da porta de vidro, Kakuzu. Ao lado dela estava Iruko. Mas não se engane, desta vez Ni não estava sob o comando de Iruko. Na verdade, ambas trabalhavam para Kakuzu. Iruko era responsável pelos assuntos experimentais, enquanto Ni cuidava dos assuntos pessoais de Kakuzu, servindo essencialmente como sua secretária particular. Dentro da câmara de vidro, Kakuzu permanecia completamente nu com a mão direita agarrando o pulso esquerdo com firmeza. Cada grama de sua força concentrada naquele único ponto. O esforço implacável fez com que as veias saltassem violentamente em sua testa, coxas e braços. A dor atormentava seu corpo. 2 energias conflitantes se chocavam ferozmente dentro dele, colidindo como fogo e água. No momento, um arrepio glacial percorreu seu corpo, no outro, um calor insuportável o atingiu, deixando-o inquieto e agitado. Esse tormento estava longe do que uma pessoa comum poderia suportar. Até mesmo alguém tão fisicamente formidável quanto Kakuzu se sentiu inseguro naquele momento. Uf, uf, uf. Sua respiração ofegante ecoava por toda a câmara pesada e irregular. O suor escorria de seu corpo como chuva, escorrendo em filetes. Suas forças estavam se esgotando aos poucos, suas pernas ficando mais fracas enquanto seu corpo se agachava lentamente. Mas ele poderia se dar ao luxo de desistir? Não. Se quisesse obter algo que nunca teve antes, teria que fazer coisas que nunca tinha feito antes. Este mundo era cheio de paixão e derramamento de sangue, mas também era cruel. Sem a linhagem do sábio dos 6 caminhos, alguém acabaria pendurado como um troféu, esperando que algum protagonista viesse e o resgatasse. Kakuzu se recusou a ser essa pessoa. Essa era a melhor maneira de se aproximar do poder do sábio dos 6 caminhos. Capítulo 154. Arranjos. Um rugido ensurdecedor irrompeu da garganta de Kakuzu, seus olhos injetados de sangue repletos de uma determinação implacável. Ele não podia se dar ao luxo de vacilar, precisava ir até o fim. Era tudo ou nada. Lentamente, Kakuzu dobrou os joelhos, com o corpo inteiro tremendo sob uma força imensa. Com os dentes cerrados, ele se levantou novamente, lutando contra seus próprios limites, travando uma batalha total contra o destino. Observando por trás do vidro, Ni tinha uma perspectiva diferente. O que ela via não era a determinação inabalável de Kakuzu, era sua agonia. Cada pessoa tinha um limite para a dor, e, uma vez ultrapassado esse limite, só a morte a aguardava. Ni ficou ansiosa. Ela rapidamente estendeu a mão pálida, mas se conteve para não quebrar a porta de vidro. Ela entendeu que aquele era o momento mais crucial para Kakuzu. Abrir a porta agora só pioraria as coisas.
Seus dedos finos roçavam a cintura, onde ela sempre carregava sua arma, um chicote de 3 metros de comprimento. Apesar de ser ninja, Ni nunca foi particularmente habilidosa com kunai ou lâminas. Como membro do clã das feras espirituais, ela lidava com criaturas invocadoras e feras selvagens desde a infância. A melhor ferramenta para domá-las era, claro, um chicote. Onde quer que seu chicote caísse, gritos inevitavelmente o seguiam. Ugh, K. As mãos de Iruko apertaram desesperadamente o chicote que apertava seu pescoço, seu rosto ficando vermelho. Ele não tinha feito nada, mas aquela mulher o atacou de repente. Ni abriu os lábios vermelhos e deu a resposta ela mesma. Esta é a resposta que você deu ao Sr. Kakuzu. Ela estava furiosa. Se algo acontecesse com Kakuzu hoje, Iruko o acompanharia na morte. Engasgando, Iruko ergueu as mãos em sinal de rendição, o que levou Ni a finalmente afrouxar um pouco o aperto. Ele tossiu violentamente, e seu rosto avermelhado gradualmente recuperou a cor. Finalmente capaz de falar, ele ofegou. Cough, cough. Os dados experimentais. Eu os verifiquei 21 vezes. O Kakuzu-sama até os verificou várias vezes. Não tem como haver um erro. Absolutamente impossível. Ao dizer essas últimas palavras, Iruko, que estivera fraca e subjugada momentos antes, de repente pareceu possuída. Seus olhos ficaram vermelhos e ele gritou com fervor. O experimento é perfeito. Não pode estar errado. Sua voz falhou em desespero. Eles já foram shinobi de Konogakakure. Mas, no reino do ninjutsu, Konoha o descartou como inútil. Ele era tão fraco que nem sequer era qualificado para entrar no campo de batalha. Sua pesquisa em técnicas proibidas também era desprezada, ninguém o reconhecia. Enquanto isso, seus antigos companheiros como Jiraiya haviam alcançado a fama como parte do trio lendário. Mesmo assim, ele permaneceu um desconhecido. Até que ele conheceu Kakuzu. Kakuzu reconheceu seu desejo de se tornar mais forte. Ele até deu um tapinha no ombro de Iruko e disse: sua pesquisa é muito mais valiosa para este mundo do que qualquer força. Sim, muito mais valioso. O mundo jamais careceria de shinobi poderosos. Mas aqueles devotados à ciência, aqueles que buscavam a verdade, eram raros. Isso os tornava inestimáveis. Kakuzu não estava apenas lhe dizendo palavras vazias. Era verdade. Iruko deu 2 passos para trás. Seu rosto, antes corado pelo sufocamento, agora estava ligeiramente pálido. Ele se agachou, agarrando os cabelos com as 2 mãos. Não pode ser. Não pode ser. Kakuzu-sama vai ficar bem. Ele tem que ficar bem, porque ele foi o único que me reconheceu. Ao ver a expressão atordoada e frenética de Iruko, a raiva de Ni se suavizou. Ela parou de pressioná-lo por respostas e, em vez disso, voltou seu olhar ansioso para Kakuzu. O experimento pelo qual Kakuzu estava passando era, em essência, uma fusão de besta com cauda. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele obteve amostras do uma cauda e dos 5 caudas. No entanto, ele ainda não havia encontrado um hospedeiro adequado para uma cauda, pois este ainda não havia conquistado seu reconhecimento completo. Assim, ele decidiu primeiro se fundir com os 5 caudas Koku. Mas havia um desafio significativo. O 3 caudas era naturalmente alinhado com a liberação de água, e uma cauda com a liberação de vento. Os 5 caudas, no entanto, carecia de um atributo de chakra particularmente dominante. Não importava em qual hospedeiro ele o selasse, seria uma combinação imperfeita. A característica marcante de Koku era o enorme chifre em sua cabeça, capaz de nivelar uma montanha com um único golpe. Se ele pudesse integrar esse poder devastador ao seu próprio corpo, não seria o ideal? Era um pensamento simples, mas quando se enraizou na mente de Kakuzu, despertou sua profunda curiosidade. Os humanos não nasceram com asas, mas encontraram uma maneira de voar pelos céus. Só porque algo não existia naturalmente não significava que fosse impossível. Simplesmente não havia sido descoberto ainda. Especialmente no mundo shinobi, onde tudo era possível. E assim, Kakuzu e Iruko começaram seu experimento. Enquanto testava o processo de fusão, Kakuzu também utilizou o medo do rancor da terra para integrar gradualmente a liberação de aço e a liberação de explosão ao seu arsenal. Isso acelerou significativamente seu progresso. No final, ele escolheu fundir o chifre de Koku em seu braço direito, unindo-o à sua própria carne e sangue. Parecia absurdo, mas Kakuzu sabia que daria certo. No futuro, alguém conseguiria realizar uma fusão semelhante, Kabuto e Akushi. Ele combinou o DNA de Orochimaru com o seu próprio, evoluindo para um ser completamente novo. A teoria por trás da fusão era sólida. Agora, tudo que restava era Kakuzu suportar o processo. Tique-tac, tique-tac. O relógio na parede avançava segundo a segundo. Ao mesmo tempo, as mudanças no corpo de Kakuzu se tornavam mais pronunciadas. Gradualmente, ele fechou os olhos. Em vez de suportar a dor, era melhor se adaptar, senti-la, aceitá-la. Assim como quando ele se fundiu com as células de Hashirama pela primeira vez, o que levou 3 dias e 3 noites inteiros e quase lhe custou metade da vida. Pensando nisso, Kakuzu sentiu uma estranha sensação de calma. Nas profundezas de sua consciência, ele parecia ver um mundo diferente. Aquela besta invocada. Ele não tinha certeza se o que estava vendo era real. Era completamente branco como a neve, com pelos macios e lisos. 5 caudas balançavam suavemente atrás dele, dando-lhe uma aparência quase adorável. Sua boca era bem formada, sem a prognatismo que desenvolveria mais tarde. Então Koku era assim quando era jovem? As memórias genéticas mais profundas das bestas com cauda surgiram em sua mente. Kakuzu nunca imaginou que Koku fosse tão fofo quando criança. Não havia nenhum traço da boca larga e da aparência feroz que ele tinha agora. Ao mesmo tempo, ele entendeu uma coisa. Se conseguia vislumbrar o passado através da memória genética, isso significava que havia passado no teste.
Os genes dos chifres de Koku haviam se integrado com sucesso ao seu corpo. Claro, integração não significava fusão completa. Ainda havia a questão da rejeição genética. Ele já havia discutido isso com Iruko muitas vezes. Para a maioria das pessoas, a fusão com os genes da besta com cauda levaria à morte inevitável, a menos que tivessem um físico único como os irmãos Ouro e Prata. Kakuzu não possuía um físico de nível sábio dos 6 caminhos. No entanto, ele tinha algo em seu corpo que naturalmente combatia as bestas com cauda. Células de Hashirama. Lentamente, Kakuzu abriu os olhos e parou um momento para avaliar seu estado físico. Como esperado das células de Hashirama, elas naturalmente suprimem as bestas com cauda. Ele podia sentir que o fluxo de chakra em seu corpo havia se tornado muito mais suave, embora ainda estivesse longe de um equilíbrio natural. Ele sabia o motivo. A concentração de células de Hashirama em seu corpo havia sido diluída em cerca de 70 vezes. Parecia que ele precisava fortalecê-los ainda mais. Capítulo 155. O retorno do Zetsu Negro. O vapor enchia a casa de banhos, espiralando no ar em fios macios e finos. Sentado nas águas mornas, Kakuzu recostou-se, permitindo-se um raro momento de relaxamento. Envolta em um roupão fino, uma mulher chamada Ni ajoelhou-se ao lado dele, suas mãos delicadas pressionando seus ombros com facilidade. Kakuzu-sama, você se sente melhor? Ni perguntou com um sorriso gentil. Kakuzu soltou uma risadinha, levantando a mão para acariciar levemente a bochecha macia de Kakuzu. O processo de integrar os genes da besta com chifres de Koku em seu braço direito havia sido doloroso e árduo. No entanto, no final, ele conseguiu. Agora, uma membrana fina e translúcida cobria seu braço direito. Pode não parecer impressionante à primeira vista, mas dentro dessa camada residia o poder formidável dos 5 caudas. Uma estimativa aproximada sugeria que um único soco de seu braço aprimorado tinha 40 vezes a força destrutiva de seus punhos endurecidos pela liberação de terra. Isso representava um enorme aumento em suas habilidades de taijutsu. É claro que os genes do Koku não eram tão fáceis de domar. Embora ele tivesse absorvido seu poder, a assimilação completa ainda não havia sido alcançada. De vez em quando, o chakra da fera surgia de forma imprevisível, impedindo-o de exercer seu poder à vontade. Mas Kakuzu não se preocupava. Com o tempo, ele suprimia completamente os resquícios da vontade do Koku. Assim que a concentração das células de Hashirama em seu corpo aumentasse, qualquer resistência da fera se tornaria insignificante. Apoiando a cabeça no peito de Ni, ele se permitiu desfrutar do calor e da ternura do momento. Era uma cena pacífica e serena, uma cena que inevitavelmente estava prestes a ser interrompida. Enquanto Ni continuava a massagem, de repente sentiu que algo estava errado. O piso imaculado de ladrilhos brancos da casa de banhos agora exibia uma sombra sobrenatural. Aquela massa escura começou a se erguer, estendendo-se para cima até assumir uma forma vagamente humana. Tá? Ni gritou, recuando instintivamente para trás de Kakuzu. Suas bochechas coraram de vergonha, ser vista naquele estado era completamente mortificante. Ao contrário de Ni, Kakuzu mal olhou para a figura. Com calma e indiferença, afagou suas costas nuas, tranquilizando-a. Não precisa ser tão tímida, Ni, disse ele, entretido. Você nem precisa considerá-lo um homem. Na verdade, você nem precisa considerá-lo uma pessoa. Eu mesmo confirmei isso. Ele é completamente disfuncional. Então relaxa. A figura sombria que emergiu do chão era ninguém menos que Zetsu Negro. Na primeira vez que Kakuzu o encontrou, seu instinto fora eliminar a criatura antes que ela se tornasse uma ameaça. Ele havia jogado tudo nele, ninjutsu, taijutsu e até genjutsu, apenas para descobrir que o corpo de Zetsu, embora humanoide em alguns aspectos, era fundamentalmente diferente do de um humano normal. Naquela época, Kakuzu percebeu algo peculiar. O Zetsu Negro não tinha órgãos reprodutivos. Só esse fato o fez se perguntar como a criatura havia sobrevivido por mais de 1000 anos. Com isso em mente, Ni realmente não tinha com o que se preocupar. Mesmo assim, Kakuzu sentou-se ligeiramente com a expressão mais séria. Zetsu Negro estava desaparecido havia 3 anos, e seu súbito reaparecimento dificilmente seria uma boa notícia. Permanecendo no abraço de Ni, Kakuzu abriu os olhos preguiçosamente e observou o intruso. Fale. O que você quer? Ele perguntou com um tom de voz carregado de indiferença. Zetsu Negro, sem se deixar abater pela falta de respeito de Kakuzu, riu sombriamente. Ei, Kakuzu-sama, tem uma notícia bastante chocante para você. Kakuzu ergueu uma sobrancelha, mas não reagiu muito. Zetsu inclinou-se ligeiramente antes de transmitir sua mensagem. Uchiha Madara despertou o Rinnegan. Ah, é mesmo? A resposta de Kakuzu foi calma, quase indiferente. Para ele, isso não era particularmente surpreendente. Madara era mais velho que ele, afinal. Kakuzu já tinha mais de 50 anos, o que significava que Madara provavelmente já estava na casa dos 60. Mesmo que o lendário Uchiha tivesse retornado ao mundo, ele estava longe de estar em seu auge. As feridas ocultas deixadas por Hashirama em sua lendária batalha provavelmente ainda o assombravam. Se ele fosse realmente tão poderoso quanto já foi, ele já teria saído do caixão há muito tempo e ido atrás de Tobirama primeiro. Claro, só porque Madara não estava no auge não significava que ele não fosse perigoso. Seu Manjek Sharingan Eterno e Susanoo ainda eram armas formidáveis. E com a estátua Gedo do caminho exterior agora sob seu controle, ele certamente não era alguém a ser subestimado. No entanto, Kakuzu não via necessidade de se preocupar com o assunto. Se as coisas continuassem de acordo com a linha do tempo original, não havia necessidade de interferir. A última coisa que ele queria era apostar em um resultado incerto e acabar piorando as coisas para si mesmo. Mesmo assim, Kakuzu compreendeu a importância de manter as aparências. Fingiu uma leve surpresa e ergueu ligeiramente a sobrancelha enquanto processava a notícia. Sua falta de reação não passou despercebida. Zetsu Negro estreitou os olhos, sua voz carregada de suspeita. Ei,
Kakuzu-sama, você não parece tão chocado assim. Já se esqueceu? O Rinnegan pertencia ao sábio dos 6 caminhos. Um segundo sábio aparecendo. Isso não lhe preocupa nem um pouco? Kakuzu soltou uma risada baixa, afundando-se ainda mais no abraço de Ni. Todas as coisas neste mundo seguem um ciclo de causa e efeito. Se ele conseguiu despertar esse poder, eu não vou atrapalhar. Além disso, não é como se você fosse me dizer onde ele está, mesmo se eu quisesse encontrá-lo. A expressão de Zetsu Negro se obscureceu. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando cuidadosamente as próximas palavras. Estava claro que ele não tinha intenção de revelar tudo a Kakuzu, mas Kakuzu conseguia enxergar através dele. Sabia que Zetsu tinha seus próprios planos, planos que ele não estava disposto a compartilhar ainda. Fale. Que conselho você tem para mim desta vez? O tom de Kakuzu já estava carregado de impaciência. Ele tinha acabado de tomar banho e planejava ter uma boa luta com Ni, 7 rounds, entrando e saindo, sem nem se sentir fraco no dia seguinte. E agora Zetsu Negro teve a audácia de interrompê-lo. Se Kakuzu não tivesse certeza de que aquele bastardo só aparecia quando algo importante estava acontecendo, ele o teria despedaçado na hora. Zetsu Negro soltou algumas risadas assustadoras. Embora suas interações com Kakuzu estivessem longe de ser agradáveis, o plano ainda precisava seguir em frente. Seu pequeno projeto Caudas está andando muito devagar. Posso ajudar a acelerar as coisas. Em essência, o plano do 10 Caudas consistia em fundir o poder de todas as 9 bestas com cauda para criar algo inteiramente novo. No entanto, como as células de Hashirama de Kakuzu ainda não estavam em concentração alta o suficiente, ele não tinha certeza se seu parceiro conseguiria realmente suprimir uma besta com cauda completa. Por enquanto, ele só podia extrair partes do poder delas e selá-las. Este era o plano particular de Kakuzu, um plano que ele não havia compartilhado com ninguém. Mas haveria alguma informação neste mundo que Zetsu Negro não soubesse? No momento em que começou a vigiar Kakuzu, ele já havia descoberto a verdade. Kakuzu estava coletando o material genético das bestas com cauda. Não era preciso ser um gênio para descobrir seu objetivo final. Kakuzu, no entanto, não se surpreendeu. Ele simplesmente respondeu: pare de devagar. Vá direto ao ponto. Não tenho paciência para isso. Hehehe. O Sr. Kakuzu está tão impaciente como sempre. Tudo bem, vou direto ao ponto. Se quiser acelerar seu plano, o melhor método é usar a liberação de madeira em seu corpo, porque afinal, esse poder pertenceu à árvore divina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. O inquieto Takigakuri. Liberação de madeira. Técnica do clone de madeira. No lado direito do corpo de Kakuzu, uma tonalidade amarelo-terra se espalhava por sua pele. Gavinhas de madeira se entrelaçavam, formando uma estrutura sólida, que então se separou à força de seu corpo. No momento em que se libertou do chão, uma nova forma de vida tomou forma. O clone de madeira abriu os olhos e encarou Kakuzu. Não disse nada, apenas assentiu em reconhecimento antes de fechar os olhos e sentar-se de pernas cruzadas. Lentamente, sintonizou-se com a energia natural do ar, estimulando a vitalidade interior. Os genes de liberação de madeira dentro dele se agitaram, enquanto a besta com cauda selada no corpo de Kakuzu permaneceu imóvel. O clone se tornou uma entidade autossustentável, operando como uma extensão do próprio Kakuzu. Observando isso, Zetsu Negro assentiu sutilmente e puxou um Zetsu branco do chão, colocando-o ao lado do clone de madeira para auxiliar em seu treinamento. Kakuzu-sama, está é a melhor maneira de cultivar usando o clone de madeira. Com o Zetsu branco fornecendo suporte, os efeitos duplos da árvore divina amplificarão o processo. As células de Hashirama serão absorvidas com mais eficiência e o chakra da besta com cauda se estabilizará. Seu projeto 10 caudas logo se concretizará. Kakuzu abriu os olhos lentamente e olhou para Zetsu Negro. Era difícil decifrar a expressão de algo tão sombrio, mas Kakuzu podia adivinhar. Zetsu Negro estava, sem dúvida, satisfeito por as coisas estarem progredindo conforme o planejado. No entanto, Kakuzu não estava preocupado com nenhum plano naquele momento. Ele sabia que Zetsu Negro não era tolo o suficiente para tentar algo contra ele naquele momento. Além disso, o raciocínio de Zetsu Negro fazia sentido. O clone de madeira e o Zetsu branco estavam ambos conectados à árvore divina. Usar um clone de madeira para este treinamento acelerou a supressão da besta com cauda, aprimorou a fusão da Kekkei Genkai e facilitou a adaptação das células de Hashirama. Normalmente, esse tipo de processo de absorção levaria 10 anos. Agora poderia ser concluído em 5. O tempo economizado seria inestimável na execução do restante dos planos de Kakuzu. A única desvantagem era que treinar com o clone de madeira não era fácil. Para maximizar o efeito, metade do poder de Kakuzu teve que ser transferido para o clone. Como resultado, ele estava operando com apenas metade de sua força normal. Ele cerrou o punho, sentindo o poder residual dentro dele. Sua conclusão? Seria suficiente. Mesmo com metade da sua força, ele continuou sendo um dos shinobi mais fortes do mundo. Hokuno, guarde este lugar. Não deixe ninguém atrapalhar o treinamento e a integração do meu clone. Entendido. Hokuno curvou-se em reconhecimento. Pegando o casaco das mãos de Ni, Kakuzu o colocou sobre os ombros e caminhou em direção à saída, Ni seguindo logo atrás. Vendo isso, Zetsu Negro hesitou. Kakuzu-sama, posso perguntar para onde você está indo? Kakuzu olhou de lado para ele e então se virou com uma resposta indiferente. Para encontrar o Uchiha Madara. O que? Zetsu Negro estremeceu em choque. Se Kakuzu procurasse o Uchiha Madara agora, isso não arruinaria tudo, mas pensando melhor, ele se acalmou. Devia ser brincadeira, afinal, Kakuzu não fazia ideia de onde Madara estava. Mesmo que virasse o mundo shinobi de cabeça para baixo, não o encontraria.
Para sua sorte, Zetsu Negro manteve a compostura. Caso contrário, ele poderia ter caído direto na armadilha de Kakuzu. Enxugando o suor inexistente da testa, Zetsu Negro inicialmente pretendia questionar Kakuzu mais, mas quando ele se concentrou novamente, Kakuzu e Ni já tinham ido embora. Não importa o que você faça, eu sempre saberei, Kakuzu. Aproveite suas pequenas vitórias por enquanto. Quando a mãe for revivida, você não será tão arrogante. Seu olhar escureceu enquanto ele afundava novamente na terra. 3 anos se passaram desde a Segunda Grande Guerra Shinobi. 3 anos não foram suficientes para que as nações se recuperassem completamente, apenas para lamberem suas feridas em silêncio. O mundo Shinobi havia entrado novamente em um período de paz superficial. Mas tal tranquilidade sempre foi uma ilusão. O ódio e os ressentimentos deixados pela guerra jamais poderiam ser apagados. Mesmo com as aldeias se apegando às suas regras, tratados e à sua frágil estabilidade, os conflitos ainda fervilhavam sob a superfície. E como a história ditou, as 5 grandes nações que mais sofreram durante a guerra seriam sempre aquelas envolvidas em manobras políticas. No entanto, uma notícia inesperada estava prestes a abalar todo o mundo Shinobi. Terra das Cachoeiras, uma casa de chá. Um grupo de Shinobi, samurais, ronins e mercadores estava sentado ao redor de uma mesa quadrada. Embora estranhos, eles conversavam, vangloriavam-se e especulavam sobre os últimos acontecimentos do mundo. Alguns discutiram como o novo líder de Takigakure, Shinozuki, havia assassinado seu antecessor para assumir o poder. Outros debateram as infindáveis disputas entre as 5 grandes nações. Mas um tópico se destacou dos demais. E quem imaginaria que Kakuzu, o infame guerreiro da Segunda Guerra Shinobi, era na verdade da nossa terra das cachoeiras? Um Shinobi virou sua bebida e sorriu para os outros. Suas palavras tiveram o efeito de uma bomba, atraindo interesse imediato. Um Ronin, mastigando preguiçosamente um canudo, ergueu uma sobrancelha. Sério? Ouvi dizer que ele é um Nukenin. Suspiros se espalharam pelo grupo. Espere, se ele realmente era um ninja desonesto, por que não foi marcado como tal por Takigakure antes? Um cara tão forte tem esse passado? Droga, esse nem é o maior problema. Se Takigakure o declarar oficialmente um ninja rebelde, todo mundo Shinobi o caçará. De acordo com o tratado entre as grandes nações, todas concordam em perseguir os ninjas desaparecidos umas das outras. Então você está dizendo que o Kakuzu está prestes a entrar em guerra com as 5 grandes nações. Isso vai ser interessante. Ha. Risos e especulações enchiam o ar. Após o incidente da cidade da Árvore Branca, Kakuzu ganhou imensa notoriedade. Mas agora, quando sua lenda estava em ascensão, ele enfrentava uma crise que poderia exilá-lo de todo o mundo Shinobi. Se os superiores do país das cachoeiras realmente confirmassem sua condição de ninja desaparecido, Kakuzu não poderia mais se mover livremente. Ele seria forçado a viver nas sombras. Enquanto os homens continuavam com suas fofocas imprudentes, uma figura usando um chapéu de palha cônico levantou-se silenciosamente e saiu da casa de chá. De volta aos seus aposentos, Kakuzu analisou silenciosamente os relatórios de inteligência em suas mãos. A quantidade de informações era enorme. Claramente, isso não foi obra de apenas uma pessoa. Diversas facções estiveram envolvidas nisso. Fechando o relatório, ele entrelaçou os dedos e apoiou o queixo neles, seu olhar calmo, mas ilegível. Não importa quem tenha começado essa confusão, seu problema imediato era o status de ninja desaparecido. 30 anos atrás, quando deixou Takigakure, ele havia apagado completamente todos os vestígios de sua identidade. Essa foi a base para tudo que se seguiu. Agora, alguém queria agitar as coisas de novo. Se fosse esse o caso, Kakuzu não teria problema em esmagar essa ameaça antes mesmo que ela tivesse a chance de crescer. Capítulo 157. Declaração de Guerra. A Terra das Cachoeiras, um pequeno país situado a noroeste do mundo Shinobi, delimitado pelo País do Fogo, o País da Terra e o País do Ferro. Apesar de seu fraco poder nacional, assim como as 5 grandes vilas Shinobi, tinha seu próprio líder e seus próprios Shinobi. No entanto, devido à sua situação política instável e à presença desenfreada de forças armadas, Takigakure e a Terra das Cachoeiras raramente conheceram a paz desde sua fundação. Embora a vila tenha lutado por muito tempo com dificuldades financeiras, nas profundezas de seu território erguia-se um grande palácio, cercado por muralhas imponentes. O palácio tinha uma longa história. Originalmente, era a residência do primeiro líder de Takigakure, Gotou Tsubasa, mas foi arrasado devido a uma série de incidentes. Mais tarde, seu sucessor, Kimu, preservou as terras abandonadas e as restaurou. Quando a Segunda Grande Guerra Ninja eclodiu, Takigakure foi mergulhada em ainda mais tumulto. Um shinobi chamado Shinozuki, um poderoso membro da elite, assassinou Kimu e tomou controle da vila à força. Ao se tornar o terceiro líder da vila, a primeira ordem de Shinozuki foi reformar o palácio, transformando-o na estrutura opulenta que é hoje. Dentro do palácio, a luz bruxuleante das velas projetava longas sombras. O ar estava carregado com o aroma persistente do perfume, misturado ao som da respiração ritmada. Em uma cama suntuosa, Shinozuki dormia profundamente com os braços em volta de 2 mulheres nuas. De repente, seus instintos shinobi se aguçaram. Seus olhos se abriram de repente. Num instante, ele empurrou as 2 mulheres para o lado e rapidamente agarrou seu manto, enfiando a mão no bolso para pegar uma kunai. As 2 mulheres, assustadas com o movimento repentino, caíram no chão. Agarraram-se uma à outra, tremendo de medo. Mas Shinozuki não lhes deu atenção. Seu olhar estava fixo em uma figura sentada a uma mesa próxima, tomando chá casualmente. Quem está aí? Você deve estar morrendo de vontade de entrar aqui. Shinozuki latiu. A figura, finalmente percebendo o despertar lento de Shinozuki, virou-se lentamente. Ela era incrivelmente bela, com longos cabelos castanhos ondulados e 3 marcas distintas no rosto. Seu traje era minimalista, aparentemente projetado para facilitar os movimentos, em vez de modéstia. Shinozuki prendeu a respiração por um instante.
Ele quase agira de forma imprudente sem perceber que sua convidada indesejada era uma mulher tão deslumbrante. Comparada às duas que ele acabará de rejeitar, aquela mulher estava em um nível completamente diferente. Ele se recompôs rapidamente estreitando os olhos. Mulher, como você entrou aqui? O que você quer? É melhor responder honestamente. Um sorriso irônico surgiu nos cantos dos lábios da mulher, uma mistura de desdém e diversão. Apesar de ter apenas 20 e poucos anos, ela exalava uma aura madura e confiante. Com suas longas unhas vermelhas e polidas, ela bateu preguiçosamente na mesa. Sua posição foi tomada à força. Se você conseguiu tomá-la, outra pessoa também pode. Ela deveria pertencer a alguém mais capaz. Sob seu comando, Takigakuri continua tão caótica e patética como sempre. As pupilas de Shinozuki se contraíram. O brilho ganancioso em seus olhos desapareceu ligeiramente. Ele não era estúpido se alguém vier a desafiar sua autoridade. Isso significava que outros também estavam de olho em sua posição. Lentamente ele desceu da cama, uma mão protegendo o peito defensivamente enquanto a outra mão puxava discretamente um fino fio de aço escondido atrás dele. Quem é você exatamente? Ele perguntou. Os lábios carmesim da mulher se curvaram em um sorriso irônico. Eu sou a mulher de Kakuzu-sama. Agora você entende por que estou aqui. Kakuzu. A simples menção daquele nome provocou um arrepio na espinha de Shinozuki. Mas ele rapidamente se tranquilizou. Sabia por que Kakuzu guardava rancor contra ele. Os benefícios já haviam sido colhidos, os feitos já haviam sido cumpridos, não havia motivo para ter medo agora. Kakuzu já havia virado as costas para Takigakuri. Que ele viesse. Shinozuki queria ver o que ele era capaz de fazer. Forçando-se a manter a calma, Shinozuki zombou. O que Kakuzu quer aqui? Ele abandonou Takigakuri há muito tempo. Ele não é bem-vindo. A mulher levantou-se graciosamente. Sob o brilho da luz das velas, sua figura impecável projetava sombras elegantes nas paredes. Kakuzu-sama viu o mundo lá fora por décadas. E ao retornar à sua terra natal, ele a encontra tão devastada pela guerra quanto antes, disse ela. Então gesticulou para si mesma. Eu também sou uma sobrevivente da luta sem fim de Takigakuri. Você não pode trazer paz a esta vila. Você não pode levá-la à prosperidade. Então renuncie. A expressão de Shinozuki se obscureceu. Então tratava-se mesmo de forçá-lo a desistir de sua posição. Mas ele captou algo nas palavras dela, um detalhe importante. Se Kakuzu realmente pretendia retomar Takigakuri, por que não veio pessoalmente? Por que enviar uma mulher em seu lugar? Só podia haver um motivo. Kakuzu tinha suas próprias limitações. Talvez ainda não fosse forte o suficiente. Talvez tivesse outras limitações. De qualquer forma, isso significava que Kakuzu tinha uma fraqueza. Um pequeno sorriso irônico surgiu nos lábios de Shinozuki. Por que Kakuzu não está aqui pessoalmente? Com isso, a mulher riu baixinho, com um tom de zombaria na voz. Porque Kakuzu-sama está fazendo uma declaração oficial para todo mundo Shinobi. Takigakuri e a Terra das Cachoeiras estarão sob a liderança dele, não sua. Seu idiota inútil. Ela estava deixando claro. Não se tratava apenas de uma tomada de poder. Era uma declaração de guerra. Se fosse Kakuzu aqui hoje, Shinozuki provavelmente já estaria clamando ao sábio dos 6 caminhos por ajuda. No entanto, as conquistas por meio de assassinatos, trapaças e força bruta eram inerentemente instáveis. Veja Takigakuri, por exemplo, após 3 gerações de líderes da aldeia, ela permanecia empobrecida e fraca. Em sua essência, muitos fatores de instabilidade estavam em jogo. A tarefa de Kakuzu era eliminar cada um deles. Ah, o Kakuzu fala demais. Shinozuki ficou em silêncio por um momento. Então, de repente, ergueu o olhar, seus olhos injetados de sangue pousando em Ni. Ele é tão arrogante assim, né? Kakuzu não passa de uma relíquia do passado. E quanto a você, a mulher dele, vai ficar aqui hoje. Assim que Shinozuki terminou de falar, as 2 enormes portas nos fundos do palácio caíram no chão com um estrondo estrondoso. Dezenas de shinobi invadiram o local, cercando Ni em um instante. Ei, você também fala muito mal, Shinozuki zombou, seu olhar se tornando lascivo mais uma vez. Vamos ver se seu querido Kakuzu vem te salvar agora. Ni apenas balançou a cabeça. Idiota. Você está sendo usado e nem percebe. Ela não tinha interesse em desperdiçar palavras com o morto-vivo. Como Shinozuki se recusou a recuar, as negociações estavam oficialmente encerradas. Ao ouvir sua última observação, os olhos marcantes de Ni se arregalaram ligeiramente. Então, com um ar de absoluta confiança, ela deu um passo à frente, suas botas shinobi de salto alto estalando contra o chão. Seu olhar percorreu Shinozuki e o ninja de Takigakuri com nada além de desdém. Kakuzu-sama está lhe dando 3 dias para decidir. Se não decidir, então prepare-se para a aniquilação. O estalo agudo de um chicote ecoou pelo salão quando Ni atingiu o chão, exalando puro domínio. Quanto a lidar com todos vocês, eu posso cuidar disso sozinho. Capítulo 158. Um homem, um exército. Ni pressionou as 2 mãos contra o chão, formando selos com precisão com os dedos. Símbolos de invocação pretos e intrincados se espalharam rapidamente pelo chão. Observando seus movimentos, Shinozuki zombou, com o rosto cheio de desdém. Invocar uma criatura para lutar por você? Você está superestimando sua própria força? As feras invocadas eram parceiras de batalha do shinobi, mas Ni estava longe de ser o único que podia usá-las. O salão estava lotado com dezenas de shinobi de elite da Cachoeira Oculta, muitos dos quais tinham suas próprias invocações, mas estavam a caminho. No total, Ni logo enfrentaria centenas de inimigos, cada um acompanhado por formidáveis feras invocadoras. No entanto, ela apenas sorriu ironicamente diante da arrogância de Shinozuki. Não havia necessidade de desperdiçar palavras com um sapo no fundo de um poço. O que Shinozuki não conseguia entender era que o limite de sua linhagem a tornava a rainha indiscutível da invocação. Bum, 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 bum.
Uma série de explosões ensurdecedoras irrompeu enquanto uma espessa fumaça branca engolfava a sala. Os Shinobi mal tiveram tempo de registrar o barulho antes de sentirem toda a estrutura se inclinar sob eles. O chão tremeu violentamente. Uma tartaruga monstruosa, com seu casco enorme o suficiente para estilhaçar as paredes do palácio, materializou-se no centro do salão. Ao deslocar ligeiramente o peso, o chão rachou sob ela, e todo o palácio gemeu em protesto. Muitos Shinobi da cachoeira oculta tropeçaram, lutando para manter o equilíbrio em meio aos tremores. Então, outra fera emergiu desta vez, um cão gigante de 2 cabeças. Assim que apareceu, ambas as cabeças se projetaram para frente, suas mandíbulas esmagando vários Shinobi desafortunados que haviam sido lentos demais para escapar. Sangue espirrou enquanto corpos eram dilacerados em um instante. De debaixo da terra, um pangolim gigantesco irrompeu, seu corpo blindado rasgando a terra, pegando seus inimigos completamente desprevenidos. O caos se instalou e o campo de batalha se transformou em um matadouro. Enquanto isso, Ni permanecia graciosamente montada nas costas de um falcão enorme, planando alto acima da destruição. Do céu, ela observava a vila oculta da cachoeira, com uma expressão calma e autoritária. Isso deve bastar, ela murmurou. Considere isso meu presente de boas-vindas. Com uma mão na cintura e a outra segurando um chicote, Ni exalava um ar de domínio natural. Ela não era uma mera guerreira, sua força residia na coordenação, em controlar o campo de batalha por meio de suas invocações. Enquanto as feras invocadas causavam estragos abaixo, ela rapidamente formou outro selo de mão. Liberar. Bum, 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 bum. Mais explosões soaram enquanto as feras gigantes desapareciam uma após a outra em rajadas de fumaça. Então, sem olhar 2 vezes, Ni virou seu falcão e voou para longe, deixando apenas uma mensagem final para Shinozuki e seus homens. Em 3 dias o Sr. Kakuzu chegará pessoalmente. Droga! Shinozuki cerrou os punhos, rangendo os dentes de frustração enquanto observava a figura dela se afastando. A destruição era grave demais para ser ocultada. Não havia mais como manter isso em segredo. O ultimato de Kakuzu havia sido dado. Agora, Shinozuki não tinha escolha a não ser responder. Não conseguiu dormir naquela noite. Imediatamente reuniu seus subordinados para uma reunião de emergência. Dentro da sala de guerra mal iluminada, um de seus homens hesitou antes de oferecer uma sugestão. Lord Shinozuki, devemos lutar com ele de frente. Era uma declaração óbvia, mas ressoava com os próprios pensamentos de Shinozuki. Ele não tinha intenção de renunciar à sua posição como líder da aldeia. Se Kakuzu quisesse assumir o poder, seria uma luta até a morte. Entretanto, o outro conselheiro falou com um tom mais comedido. Lord Shinozuki, você ainda é o chefe oficial da Vila da Cachoeira Oculta. Devemos usar esse status a nosso favor. Shinozuki franziu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Kakuzu é notório em todo o mundo ninja. Ele é forte, mas sua arrogância lhe rendeu muitos inimigos. Se apelarmos a 5 grandes nações, talvez consigamos angariar apoio. Com a ajuda delas, Kakuzu seria forçado a assumir uma posição defensiva. Embora o homem tivesse falado com cautela, o significado era claro. Kakuzu era simplesmente poderoso demais para lutar sozinho. Se a Vila da Cachoeira Oculta não tivesse chance contra ele, a melhor opção era envolver o mundo Shinobi. Shinozuki sabia que era uma aposta arriscada. As 5 grandes nações tinham poucos motivos para se importar com as lutas internas de uma pequena vila. No entanto, dada a reputação de Kakuzu e suas relações tensas com múltiplas facções, havia uma pequena chance de que pelo menos uma das grandes nações o visse como uma ameaça que valesse a pena neutralizar. Respirando fundo, Shinozuki tomou sua decisão. Preparem as cartas. Enviem emissários imediatamente. Usem pombos-correio para garantir uma entrega rápida. Quero que as mensagens sejam enviadas a todos os 5 Kages. À medida que a noite avançava, a Vila da Cachoeira Oculta se preparava para a guerra. 3 dias depois, em uma estreita trilha na floresta fora da aldeia, 2 figuras caminhavam lado a lado. Kakuzu liderava o caminho, sua presença imponente exalando uma aura de fria determinação. Ni seguia logo atrás, o vento agitando o longo casaco que cobria seus ombros. A floresta ao redor deles estava estranhamente silenciosa. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto zumbia. Até as próprias árvores pareciam pressentir a tempestade iminente. Ni olhou para Kakuzu. Kakuzu-sama, tem certeza de que não precisamos de reforços? Ela se referia aos aliados. Com suas forças adicionais, sua força seria inegável. Diante da pergunta, o olhar penetrante de Kakuzu se voltou para ela. Um leve sorriso surgiu nos cantos dos seus lábios. Os outros são necessários em outro lugar, disse ele. Quanto a se temos força suficiente? Ele voltou o olhar para a vila oculta da cachoeira com a expressão inabalável. As palavras em sua mente eram simples, porém absolutas. Se eles podem atacar, eu também posso. Ela nunca tinha ouvido falar daquele lugar. O objetivo de Kakuzu em vir para cá não tinha nada a ver com ele. Ao ouvir as palavras decisivas de Kakuzu, o traço de preocupação no rosto de Ni desapareceu gradualmente. A confiança na atitude de Kakuzu fez surgir covinhas em suas bochechas. Ela não tinha certeza se Kakuzu conseguiria dominar uma vila inteira sozinho, mesmo que fosse pequena. Mas, enquanto Kakuzu acreditasse que podia, ela estava disposta a confiar nele. Afinal, desde o momento em que ela e Kakuzu se conheceram, seus destinos estavam intimamente ligados. Ni apertou um pouco mais o casaco em volta do corpo e apressou o passo para acompanhar o de Kakuzu. Para ser sincero, Takigakuri era um lugar bastante interessante. Ao contrário de outras vilas que precisavam construir muros para se proteger, Takigakuri tinha uma barreira natural. Era preciso atravessar uma cachoeira para entrar na vila. Se Takigakuri fosse mais forte e colocasse guardas ali, poderia se tornar uma força ainda mais formidável. Mas por enquanto, a ausência de guardas funcionou a seu favor.
Kakuzu e Ni atravessaram a cachoeira sem esforço, chegando finalmente aos arredores da vila. Este era o limite do território de Takigakuri. A cena diante de Kakuzu foi algo incrível de se ver. Fora da vila, não havia um único civil à vista, mas a área estava repleta de shinobi. Uma estimativa aproximada indicava que o número deles ultrapassava 1000, provavelmente toda a força de combate da Terra das Cachoeiras. As apostas eram altas. Se Shinozuki conseguiria manter seu domínio sobre a vila dependia dessa batalha, e ele estava disposto a arriscar tudo. Kakuzu olhou para os 1000 rostos desconhecidos à sua frente, com um sorriso irônico aparecendo no canto dos lábios. Não ponho os pés aqui há 30 anos. Parece que a maioria deles nem me reconhece mais. Mas tudo bem, deixe-me ajudar este lugar a voltar à vida. Capítulo 159. 1000 soldados caem, uma única cabeça é arrancada. Kakuzu, seu desgraçado. Não temos nada contra nós, e mesmo assim você ataca Takigakuri? Imperdoável. Enquanto eu estiver de pé, a vila estará de pé. Você não colocará os pés em Takigakuri. No centro de uma força de 1000 homens, Shinozuki rugiu furiosamente para Kakuzu assim que ele chegou. No entanto, Kakuzu simplesmente zombou. Sem rancor, ele continuou insistindo em Takigakuri como se fosse um lugar sagrado. Que piada! Se Kakuzu não tivesse vindo hoje, não demoraria muito para que a vila o rotulasse como um ninja rebelde. Mas isso nunca aconteceria, ele jamais ostentaria o título de ninja desaparecido. Era isso que o separava do Kakuzu da linha temporal original, aquele que pereceu sob a armadura de um protagonista imbuído da liberação de vento. Agora que ele estava aqui, não havia necessidade de palavras. Kakuzu tirou a capa, deixando-a flutuar no ar. Os ventos desaceleravam sua descida, mas suas intenções eram claras. Takigakuri estava à sua disposição hoje. Nem mesmo o próprio sábio dos 6 caminhos poderia detê-lo. Seu corpo se desfez como vento, movendo-se com a velocidade da luz. Em um instante, ele estava no centro do campo de batalha. Liberação de fogo. Trabalho duro e inteligente. Um incêndio feroz irrompeu, envolvendo o campo de batalha em chamas que se estenderam por centenas de metros. Liberação de vento. Dano por pressão. Uma tempestade violenta se seguiu, afiada como uma lâmina, cortando tudo em seu caminho. No momento em que o fogo e o vento se combinaram, estrondo. Um mar de chama subiu em direção ao céu, rugindo como um leão prestes a devorar sua presa. Ah, o que é isso? Isso não é real. Não, impossível. Takigakuri existia há décadas, e a guerra não era estranha às suas terras. Mas será que eles já haviam testemunhado o verdadeiro poder do campo de batalha? Eles já se opuseram às 5 grandes nações? Não. E hoje, Kakuzu os faria perceber o quão pequeno o mundo deles era. O inferno se espalhou, seu calor abrasador lambendo os corpos de incontáveis shinobi de Takigakuri. Aqueles que conheciam a liberação de água conjuraram jutsus desesperadamente para apagar as chamas, enquanto outros lutavam por qualquer meio de apagar o fogo que consumia seus companheiros. Enquanto o caos se desenrolava, uma figura surgiu em meio às chamas. Kakuzu. A simples visão dele provocou um arrepio na espinha do shinobi já em chamas. Era como se a foice do ceifador tivesse sido colocada em suas gargantas. Mas Kakuzu nem sequer olhou para eles. Os rumores eram verdadeiros. A liberação de fogo por si só geralmente não era suficiente para matar. Mas isso só se aplicava a shinobi comuns. Para aqueles que tiveram o azar de cruzar seu caminho hoje, a morte era uma certeza. Como um raio, ele disparou para frente com um impulso imparável. Quando seus pés pararam, a força bruta cavou sulcos profundos na terra sob ele. Ele havia encontrado seu alvo. Shinozuki encarou Kakuzu horrorizado, sua mente lutando para processar a realidade. Ele balançou a cabeça, tentando se convencer de que aquilo não era um pesadelo. Uma única técnica de liberação de fogo destruiu uma força inteira de 1000 homens. Isso não era apenas um insulto a ele, era um insulto a toda Takigakuri. Inacreditável. Com certeza. Um arrepio percorreu a espinha de Shinozuki ao perceber que estava cara a cara com Kakuzu. Ele era apenas um mero ninja elite, dificilmente considerado forte por qualquer padrão. O que ele deveria fazer contra um monstro como aquele? Em seu pânico, ele recorreu à única coisa que podia. Seus idiotas, me ajudem logo. A maioria dos shinobi de Takigakuri ainda lutava contra as chamas, mas um pequeno grupo que havia escapado do pior do incêndio se reagrupou imediatamente. Algumas dezenas correram para resgatar o líder da aldeia. Infelizmente para eles, eles não chegaram nem à metade do caminho. Um par de pernas longas e finas surgiu no caminho deles, e sua dona estava vestida com um vestido vermelho com fendas. Uma mulher sorriu para eles, sua expressão expressava um ar assustador e dominante. Sua mulher maldita. Sai da frente. Movam-se ou nós vamos despedaçá-los. É só uma mulher solteira. Ela não é nada para... Com gritos de guerra, eles avançaram, apenas para a mulher graciosamente levantar o chicote em sua mão acima da cabeça. Estrondo. Uma enorme tartaruga blindada se materializou diante deles. A besta balançou sua enorme cauda em um arco amplo, derrubando todos os shinobi em seu caminho como uma maré levando folhas caídas. De pé sobre o casco da tartaruga, o vestido vermelho da mulher esvoaçava ao redor de suas pernas enquanto ela pressionava o pé na garganta de um shinobi de Takigakuri semiconsciente. Seus idiotas patéticos, ela zombou, tão rápidos em julgar pelas aparências. Um brilho de diversão surgiu em seus olhos antes de ser rapidamente substituído por um brilho predatório. Sua beleza era reservada a uma única pessoa, Kakuzu. Quanto aos outros, estavam abaixo dela. Fique longe do caminho do Sr. Kakuzu. Entendido? Sua voz era calma, mas a aura avassaladora que ela exalava causava arrepios em todos os shinobi de Takigakuri presentes. Eles queriam salvar seu líder, realmente queriam. Mas será que eles realmente conseguiriam vencer essa mulher? Talvez fosse melhor que Shinozuki rezasse por sua própria sobrevivência. Enquanto isso, Shinozuki estava internamente amaldiçoando seus subordinados até as profundezas do inferno. Inúteis.
cada um deles completamente inútil. Mas maldições não mudariam o fato de que Kakuzu estava diante dele. A voz de Kakuzu era indiferente quando ele perguntou: "Você tem alguma coisa que possa me entreter?" Shinozuki cerrou os dentes. Queria gritar que sim mesmo. Mas será que isso importava mesmo? Kakuzu, não fique tão convencido. Não vou simplesmente entregar meu cargo. Ei, Kakuzu riu nada impressionado. Mesmo naquele momento, Shinozuki ainda estava falando duro. Tudo bem, que assim seja. Ninguém poderia dizer que Kakuzu intimidava os fracos. Ele daria uma chance a Shinozuki. Ao ver Kakuzu acenar levemente, reconhecendo silenciosamente que conseguiria agir, Shinozuki hesitou por um instante. Sua mente fervilhava de possibilidades, mas logo tomou sua decisão. Lutaria contra Kakuzu com todas as suas forças. Estendendo a mão para trás, Shinozuki puxou um pequeno frasco e o abriu rapidamente. O reflexo em seus olhos revelou o líquido verde vibrante dentro dele. Sem pensar duas vezes, fechou os olhos e bebeu tudo de uma vez. Engula, engasgue, engasgue. O líquido escorreu pela sua garganta, e assim que o frasco ficou vazio, ele o jogou fora. Colidir. O som de cerâmica se estilhaçando ecoou pelo ar, mas Shinozuki não se importou. Seu corpo inteiro tremeu por um momento antes de seu chakra disparar explosivamente. Kakuzu, eu admito que você é forte, mas é arrogante demais. Um ninja que julga mal as informações pagará o preço com a vida. Kakuzu levantou uma sobrancelha, agora um tanto intrigado. E o que exatamente lhe dá essa explosão repentina de confiança? Água do herói. Shinozuki limpou o líquido restante dos lábios. Não havia mais necessidade de manter segredo. Kakuzu merecia saber antes de morrer. Ao ouvir a menção de água do herói, Kakuzu ficou em silêncio por um breve momento. Como ex-ninja de Takigakuri, ele naturalmente sabia o que era. Bem no coração de Takigakuri, havia uma árvore ancestral que a cada 100 anos, produzia um pequeno reservatório de água mística. Beber dela amplificava instantaneamente o chakra 10 vezes maior. Aquela era a água do herói. Capítulo 160. As 5 grandes nações não deixarão você ir. Anos atrás, havia uma razão simples para Kakuzu não tomar a água do herói. Conhecida em Takigakuri como água sagrada, bebê-la concederia um aumento de 10 vezes no chakra por um curto período. No entanto, o poder nunca vem sem um preço. O custo de usar a água do herói era a própria vida. Mesmo nas situações mais extremas, enquanto houvesse a menor esperança de sobrevivência, ninguém a levaria de ânimo leve. Interessante. Vamos ver como você planeja me fazer dançar. Kakuzu sorriu, permanecendo firme como uma montanha imóvel. Kakuzu, vá para o inferno. Sentindo a onda de poder percorrendo seu corpo, a testa e os braços de Shinozuki se encheram de veias pulsantes. Ele pisou no chão, deixando para trás uma pegada profunda enquanto se impulsionava para frente como uma flecha disparada de um arco. Seus punhos, envoltos em um denso e poderoso chakra azul, provocaram uma violenta tempestade com pura força. Estrondo. Seu soco forte acertou em cheio o rosto de Kakuzu, fazendo o homem alto ser arremessado para trás por mais de 100 metros antes de colidir com uma parede rochosa, deixando para trás uma enorme cratera. Os shinobi sobreviventes de Takigakuri se animaram com a visão, com os olhos cheios de esperança. O líder da aldeia havia tomado a água do herói, ele precisava vencer. No mínimo, Kakuzu deveria estar gravemente ferido. Mas a realidade tinha um jeito de quebrar as expectativas. Quando a poeira baixou, uma figura alta e implacável emergiu da fumaça. Kakuzu limpou o sangue do canto da boca e murmurou: "Então este é o poder da água do herói?" Era difícil dizer se suas palavras eram de admiração ou de escárnio. Mas quando Kakuzu finalmente apareceu, o shinobi de Takigakuri tremeu. Aquele soco terrível, que parecia tão devastador, não fez efeito algum. Ele estava completamente ileso. Um leve sorriso irônico surgiu nos lábios de Kakuzu. Cruzando os braços, ele permaneceu imperturbável contra o vento. Dizer que o ataque não teve efeito algum não era totalmente correto. A verdade era que Kakuzu já havia usado sua técnica do medo do rancor da terra para costurar seus ferimentos antes de sair dos escombros. No entanto, você ainda está um pouco longe de me entreter. Com essas palavras, os shinobi restantes de Takigakuri sentiram uma sensação esmagadora de desespero. Então essa era a pressão de uma potência do nível Kage? Que tipo de monstro eles estavam enfrentando? Kakuzu, porém, não lhes deu atenção. Simplesmente rolou a língua para dentro da boca, saboreando a sensação do soco. Um aumento de chakra 10 vezes maior. Nada mal. Mas com tantos efeitos colaterais, não é algo que uma pessoa comum possa se dar ao luxo de usar. Preciso pedir para Iruko analisar isso cuidadosamente mais tarde. Em sua mente, Kakuzu já havia classificado a água do herói, não um artefato divino, mas ainda assim uma ferramenta em potencial. Toda habilidade tinha seus limites. Mesmo o Manjeki Sharingan, que podia lançar ilusões poderosas, não era absoluto. Shinobi de elite como o quarto Raikage e Tobirama Senju podiam se libertar instantaneamente. Da mesma forma, não importava quão potente fosse o aumento de chakra da água do herói, ele precisava ter um limite máximo. Caso contrário, durante a batalha entre Hashirama Senju e Madara Uchiha, Hashirama teria simplesmente virado uma garrafa, invocado 10.000 estátuas de Buda e encerrado o dia. A água do herói tinha suas utilidades, mas precisava de mais refinamento. Assim que Kakuzu chegou a essa conclusão, uma figura frenética investiu contra ele mais uma vez. Os olhos injetados de sangue de Shinozuki brilhavam de fúria, suas veias saltavam como se fossem explodir através de sua pele a qualquer momento. Kakuzu, eu vou te matar. Kakuzu riu baixinho. A essa altura, Shinozuki já havia apostado tudo na luta. Não havia dúvida, ele não tinha escolha a não ser ir com tudo. No entanto, este palco não é só para você. Kakuzu abaixou a postura, abrindo as palmas das mãos sobre os joelhos. Inicialmente ele pretendia liberar a forma suprema de sua técnica do medo do rancor da terra, mas depois desistiu. Deixa pra lá.
Vamos tentar isso. Sua mão esquerda estendeu-se para frente enquanto a direita repousava sobre o peito. Sua postura se solidificou em uma postura clássica de cavalo. Seu olhar se aguçou e com uma explosão repentina, ele lançou o punho direito para frente. Bum, bum, bum. O ar tremeu com uma força estrondosa. O impacto não só lançou Shinozuki para trás, como também abriu uma enorme cratera onde estavam os shinobi restantes de Takigakure. 7 ou 8 deles desabaram instantaneamente, com os olhos revirados em choque. Uma poderosa onda de choque percorreu o campo de batalha, não um jutsu, mas uma técnica alimentada puramente por destreza física. Espere. Poderia ser Konoha, Iga, punho gentil? Alguns dos shinobi mais experientes de Takigakure ficaram sem palavras. O Kekkei Genkai do clã Iga? Como isso era possível? Kakuzu permaneceu em silêncio, caminhando em direção a Shinozuki, que agora estava esparramado a mais de 100 metros de distância. Já fazia mais de 20 anos desde que ele adquirira a linhagem Iga. Despertar o Byakugan se mostrará tão difícil quanto dominar as células de Hashirama, mas ele finalmente conseguirá. Com o tempo, sua habilidade de usar a perspicácia do Byakugan e as técnicas do punho gentil melhorou gradativamente. A ciência era a verdade suprema do mundo. Somente aqueles que a abraçavam, como ele e Orochimaru, mereciam viver para sempre. Quanto a Tobirama Senju, o chamado pioneiro da ciência ninja, esqueça-o. Ele não passava de um ninja dos direitos autorais. Kakuzu finalmente parou quando alcançou o corpo imóvel de Shinozuki. Parecia que ele já tinha parado de respirar. Só uma palma de vácuo de 8 trigramas e ele vai para a terra pura? Kakuzu estreitou os olhos ligeiramente. De repente, o cadáver explodiu em uma nuvem de fumaça. No instante seguinte, uma mão surgiu do chão, agarrando firmemente o tornozelo de Kakuzu. Kakuzu, isto é para você. Morra em enterro com etiqueta explosiva. Centenas de explosivos surgiram do chão, envolvendo o corpo de Kakuzu em um instante. Com um grito agudo. Ah! Bum! Uma explosão ensurdecedora abalou o campo de batalha. Uma espessa fumaça negra subiu ao céu, formando uma imponente nuvem em forma de cogumelo. O poder de 100 selos explosivos não era brincadeira. Um único selo poderia ferir gravemente um shinobi comum, imagine 100. Shinozuki ofegou enquanto rastejava para fora do subsolo. Os ninjas de Takigakure, que estavam próximos, correram para ajudar o líder da aldeia, mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego. Clang, clang, clang. Esse som. Que diabos é isso? Seguindo os gritos assustados dos outros shinobi, Shinozuki virou seu olhar para frente, seu rosto empalidecendo de horror. Bem no centro da explosão, a figura assustadora reapareceu. Kakuzu. Passo a passo, ele emergiu da destruição, cada movimento acompanhado por um som não natural. Um ruído agudo e áspero como metal raspando na terra. Ao se tornar visível, seu corpo inteiro passou por uma transformação chocante. Sua carne brilhava sob a luz do sol, como se tivesse sido forjado a partir de aço puro. De jeito nenhum. Será que pode ser? Liberação de aço? Kakuzu sorriu. Embora a terra das cachoeiras fosse pequena, não faltavam pessoas que já tinham visto o mundo. Era uma vez e Vagakure tinha um comandante de linha de frente chamado Gari, um shinobi que possuía a rara Kekkei Genkai de liberação de aço. E agora, graças a Kakuzu, essa linhagem não havia sido perdida. Ele não a possuía há muito tempo, mas graças aos seus clones de madeira acelerando seu treinamento, não demorou muito para que ele despertasse a liberação de aço. Kakuzu especulou que isso tinha algo a ver com a natureza do seu chakra. Seu jutsu característico de liberação de terra, lança de terra, já levava seu reforço físico ao extremo, tornando a liberação de aço uma extensão natural. Mas comparado à lança de terra, a liberação de aço estava em um nível totalmente diferente. Antes, seu corpo reforçado era 10 vezes mais resistente que o normal, forte o suficiente para suportar 20 disparos explosivos sem ferimentos. E agora? Kakuzu bateu no próprio braço com a palma da mão. Estrondo. Um forte som metálico ecoou pelo campo de batalha. A durabilidade do seu corpo aumentou 30 vezes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.